A maldição que rouba seu destino. Por que Deus não confia o amanhã a quem desperdiça o hoje? Diego tinha um dom extraordinário. Todos sabiam disso. Aos 29 anos era reconhecido por amigos, família e professores como um talento nato para a escrita. Suas redações emocionavam. Seus textos faziam pessoas chorarem. Professores diziam: Diego, você deveria ser escritor. Você tem um dom raro. E Diego concordava. Ele sabia que era talentoso. O problema é que saber não é fazer. E ele vivia aprisionado em duas palavras venenosas que arruinavam seu destino. Depois, eu faço. Um dia vou escrever meu livro, dizia há 10 anos. Um dia vou começar meu blog. Um dia vou transformar minhas ideias em algo real. Mas esse um dia nunca chegava. Os anos passavam como água entre os dedos e Diego continuava no mesmo lugar, vivendo de potencial não realizado. Trabalhava em um emprego tedioso que odiava, desperdiçando 8 horas diárias fazendo o que não amava. Voltava para casa exausto e prometia: amanhã eu começo. Mas o amanhã virava hoje e o ciclo recomeçava. Sua rotina era um padrão destrutivo. Acordava atrasado, correndo atrás do prejuízo. No trabalho, procrastinava, navegava em redes sociais, assistia vídeos sem propósito. Só 5 minutos de descanso, dizia. Mas 5 viravam 60, e o dia acabava sem nada feito. À noite, em vez de escrever, passava horas nas telas fugindo da própria culpa. Antes de dormir, o peso do dia desperdiçado o esmagava. Amanhã será diferente, prometia pela 1000ª vez. E falhava. O talento estava lá, enterrado, como um tesouro esquecido. Seus amigos, cansados de ouvir desculpas, pararam de perguntar sobre o livro. O silêncio deles doía mais que qualquer cobrança. Era o som de quem desistiu de acreditar. A família, antes cheia de expectativas, agora apenas suspirava quando ele falava de planos futuros. Ninguém mais levava Diego a sério, nem ele mesmo. O pior não era desperdiçar o talento, era desperdiçar o tempo. Diego estava prestes a completar 30 anos e não tinha nada para mostrar. Nenhum livro, nenhum projeto, nenhuma marca no mundo. Enquanto outros, com menos talento, criavam e publicavam, ele permanecia parado na linha de largada, sempre se preparando. No fundo, sabia a verdade. Não era falta de tempo, era falta de disciplina. Não era falta de oportunidade, era falta de ação. Então veio o momento decisivo. Uma editora renomada abriu um concurso nacional para novos escritores. O prêmio: a publicação de um livro e um contrato profissional. Era a chance que Diego esperara por toda a vida. 3 meses para enviar o manuscrito. Tempo suficiente para alguém com seu talento. Sentiu uma explosão de motivação. Esta é minha oportunidade, disse a todos. Comprou cadernos, organizou a mesa, baixou aplicativos de foco. Tudo pronto. Exceto que ele não começou. Na primeira semana, não escreveu uma linha. Preciso planejar melhor, justificou. Na segunda, escreveu meia página e apagou. Nas semanas seguintes, a rotina voltou. Trabalho, distração, culpa. Quando percebeu, faltavam 2 semanas para o prazo. Entrou em pânico. Tentou escrever desesperadamente, mas anos de procrastinação haviam atrofiado sua criatividade. O prazo acabou, e ele não enviou nada. 2 meses depois, viu o anúncio dos vencedores. Leu as sinopses e sentiu uma dor aguda no peito. Sabia que poderia ter feito melhor. Seu talento era maior. Mas talento sem ação é potencial desperdiçado. Ele tinha o dom, mas não a disciplina. Naquela noite, caiu de joelhos e orou com desespero genuíno. Deus, por que me dás talento se não me dás força para usá-lo? Por que me mostras oportunidades se não consigo aproveitá-las? Por que planto desejos se nunca colho nada? As lágrimas escorriam. Eu quero mudar, mas algo me prende. Por que desperdiço minha vida? Onde está a tua força? O silêncio foi ensurdecedor.
Não houve resposta imediata, apenas o peso de anos desperdiçados e uma pergunta que ecoava em sua alma: quanto tempo mais vou deixar passar antes de realmente viver? No domingo seguinte, aquela noite de desespero, Diego arrastou-se até a igreja que não frequentava há meses. Sentou-se no fundo, tentando passar despercebido, com o peso da frustração apertando-lhe o peito. O pastor começou a pregar. E, para surpresa de Diego, parecia falar diretamente com ele. O tema: a parábola dos talentos e o servo que enterrou o que recebeu. Diego conhecia a história, mas nunca a tinha realmente ouvido. O pastor leu Mateus 25. Servo mau e negligente, você deveria ter aplicado o meu dinheiro para que, quando eu voltasse, recebesse de volta com juros. Depois olhou para a congregação e disse algo que atravessou Diego. O servo não roubou, não perdeu, não destruiu, apenas enterrou. E foi condenado não pelo que fez de errado, mas pelo que deixou de fazer de certo. Diego ficou sem ar. O pastor prosseguiu: Deus não te cobra pelos talentos que você não tem. Ele cobra pelos que te deu e você desperdiçou. E desperdiçar não é destruir, é não usar. É prometer amanhã enquanto enterra o hoje. Cada palavra era um golpe. Quantos aqui têm dons, sonhos, chamados claros, mas vivem dizendo: depois eu faço? O pastor se inclinou para a frente. Deus não confia o amanhã a quem desperdiça o hoje. Ele não te dará mais se você não honra o que já tem. Procrastinação não é preguiça. É desrespeito com o presente que Deus te deu, o presente do agora. Diego tremia. O pastor continuou: você acha que espera o momento certo, mas é medo. Medo de falhar, de descobrir que talvez não seja tão bom quanto imagina. Então prefere viver de potencial não testado. Enterrar o talento é a forma mais covarde de se proteger da possibilidade de fracasso. Foi como se uma luz acendesse dentro de Diego. Ele percebeu. Não esperava o momento perfeito, apenas fugia da realidade. Era mais fácil viver no poderia ter sido do que no risco do vou tentar agora. Após o culto, com lágrimas nos olhos, procurou o pastor. Como quebro esse ciclo? Como começo a viver? O pastor colocou a mão em seu ombro e respondeu: você não precisa de mais motivação, precisa de obediência diária. Disciplina não é fazer quando tem vontade, é fazer especialmente quando não tem. Deus já te deu o talento e o hoje, disse o pastor. A pergunta não é quando vou começar, mas por que ainda não comecei? E a resposta é sempre medo disfarçado. Mas fé verdadeira é agir mesmo com medo. É escrever a primeira palavra imperfeita. É dar o primeiro passo sem ver o caminho completo. Naquela noite, Diego entendeu. Motivação é passageira, disciplina é eterna. Abriu o computador e começou. Escreveu 500 palavras ruins, mas reais. No dia seguinte, mais 500. No terceiro dia, quis desistir, mas lembrou da parábola. Deus observava ações, não intenções. Então escreveu de novo. Dias viraram semanas. A disciplina, antes forçada, tornou-se natural. O músculo criativo antes atrofiado começou a se fortalecer. 6 meses depois, Diego terminou seu primeiro manuscrito. Não era perfeito, mas existia. Enviou a editoras, foi rejeitado. E continuou. Agora entendia. Deus não mede sucesso, mede fidelidade. 1 ano e meio após aquele sermão, recebeu um e-mail. Uma editora publicaria seu livro. Não era gigante, mas era real. O livro foi lançado, vendeu modestamente e abriu portas. Convites, palestras, oportunidades, frutos da constância que antes ele desprezava. Mas o maior milagre não foi o livro, foi Diego transformado. O homem do depois eu faço virou o homem do faço hoje. Procrastinação perdeu o poder porque ele entendeu a verdade. Deus honra ação, não intenção. Hoje, ao contar sua história, Diego conclui sempre com o mesmo chamado. Se Deus colocou um sonho em você,
Pare de esperar o momento perfeito. Ele não existe. O momento certo é agora. Deus não vai confiar mais a quem não honra o que já tem. Procrastinação é a maldição que rouba destinos. Mata mais sonhos que o fracasso, porque quem fracassa, ao menos tentou. E então ele olha firme e pergunta: qual é a coisa que Deus te chamou para fazer e você continua adiando? Identifique e faça hoje, não amanhã, porque o amanhã pertence apenas a quem honra o hoje. E você? Que talento enterrou? Que sonho está adiando? A pergunta não é se você pode, é se vai agir. Comente. Qual é o primeiro passo que você vai dar hoje? Porque talvez a maior prova de fé não seja acreditar que Deus pode, mas agir como quem confia que Ele vai.